Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos mesmo ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas e todas as minhas opiniões bem sinceras sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham no nosso conteúdo tanto pelo YouTube, tanto pelas plataformas de áudio. A presença de todos vocês é extremamente importante e eu agradeço muito a companhia de vocês. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Para quem já está também, seja bem-vindo. Tragam suas indicações, aquilo que vocês estão gostando de curtir nos streamings, também algum livro que você esteja lendo e curtido. Também não deixe, de compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos. Eu acho que essa conexão que a gente sempre faz aqui durante as semanas é muito importante, é muito legal. E o programa existe para isso mesmo, para a gente compartilhar essas nossas impressões, uma coisa bem caseira, bem sincera, só mesmo dando referências e também trazendo as nossas impressões. Então a gente vai continuar a nossa cobertura contando agora as nossas impressões do segundo episódio de Bem-vindos a Derry. With Welcome to Derry. Essa semana, o segundo episódio ele não foi ao ar no domingo, Ele foi ao ar na sexta-feira, no dia 31 de outubro, no dia de Halloween. Foi o único episódio que não foi ao ar no domingo. Então, geralmente ali aos domingos, se eu não me engano, ele está saindo por volta das 10 da noite, Mas essa semana foi uma coisa muito mais excepcional. E aqui, nesse episódio, lógico, vai ter spoilers, Cobertura semanal, a gente sempre traz alguma coisa a mais. E aqui, a gente vai ver um pouco mais desse universo, mostrando mais um pouco dessa dinâmica da cidade. Mas eu acho que a partir desse episódio aqui, a gente vai começar a ver um pouco de quem são os protagonistas dessa série. Porque a gente sabe que a própria cidade é um dos protagonistas, Ela é aquela coisa que vai realmente permear toda a trama. A gente sabe que a própria coisa é um dos protagonistas, antagonistas da série, porque ele, de tempos em tempos, ele se mostra de alguma maneira, Mas tem também aqueles que vão permear toda a trama, que é no caso aquela família que chega à cidade, ela é um dos protagonistas da série, e também tem as crianças que sobreviveram ao episódio anterior. Nomes, minha cabeça tá bugando hoje, então não vou lembrar de nomes dos personagens, vocês até me perdoem. Mas porque é tanta coisa para ler, para fazer, e assim, a gente fica cansada e só Jesus, para ter dó. Mas esse episódio aqui, a gente tem uma participação que eu fiquei tão feliz, sabe aquele gostinho de vitória no coração, quando eu vi? Mas a gente vai falar sobre ele. Essa trama desse segundo episódio, ele permeia muito pelo... Como é que eu posso explicar para vocês? Muito pela aquela questão dos militares, esse projeto, que está surgindo ali na cidade, tentando entender essa entidade que está ali, que já teve contato com aquele tenente. Também a gente vai ver esse arco dessa família que chegou a essa cidade, que teve uma questão a ver com uma outra cidade, mas que a gente vê que essa família tem uma questão que vai envolver bastante, que vai se permear muito, nessa história, na verdade. E também a gente vai ver outras coisas que vão surgindo durante esse episódio. Mas o geral, se você for pensar, é o mesmo esquema quase do primeiro episódio. Só que o primeiro episódio, ele colocou muito dentro dessa questão do que é exatamente esse sentimento árido ali da cidade de Derry. Tem alguma coisa ali
que faz o clima ser estranho, faz ser árido demais. Então a gente vai ver muito sobre isso que está acontecendo aqui nessa cidade. Então, vocês estão lembrados daquele episódio, no episódio passado, quando teve aquele ataque ali ao tenente, aquele soldado ali e tal. E isso foi tudo de propósito para entender a veracidade, se ele poderia ser ou não confiável, para ele entrar nesse projeto. Porque a gente vê que ele tem um tom meio de iluminado, tá? O personagem que eu falei com vocês, que tem essa participação especial que eu fiquei super feliz, é o Dick. O Dick, se vocês não estão lembrando, é aquele mesmo Dick lá do Overlook, que é aquele cozinheiro, que ele é um iluminado, ele é um dos iluminados do universo expandido do Stephen King. Então é o mesmo Dick, que ajudou o Danny ali no Overlook a tentar se salvar, tentando fazer o Jack Torrance não enlouquecer, mas ele ajudou muito mais o Danny, que ele e o Danny são iluminados. Então, a gente tem ele aqui, eu acho que ele tem essa questão importante no episódio, porque, se eu não me engano, foi o Gabriel, do canal Videoterapia, ele falou algo e eu acho que eu vou concordar com o Gabriel. Eu acho que ele está meio que ali tentando fazer uma coisa que tem a ver um pouco com essa trama aqui. Então, o tenente já teve um contato com a entidade, né, com a coisa. Não vou dizer Pennywise, porque o Pennywise é uma das transformações que essa coisa tem, tá? Então, eles estão fazendo ali esse projeto, escavando ali a cidade para tentar entender o que é essa entidade que está ali nessa cidade, uma vez que esse tenente já teve esse contato com ele antes. E ele vai ter essa questão de usar essa coisa como arma, uma vez que a gente está no período de Guerra Fria ali, né, às portas, e a gente, nessa questão dessa ascensão de armamento, tanto dos Estados Unidos quanto da antiga União Soviética, tudo que pode ser utilizado como uma coisa extra, uma coisa que pode mudar o jogo, entende? Então, a ideia era usar essa coisa como uma das surpresas, se caso ocorresse uma guerra, enfim. Essa era a ideia de utilizar essa coisa como arma. A gente sabe que, enfim, né, não vai dar muito bom isso, com certeza. Então, teve aquele carro ali, com os cadáveres ali, então eu acho que ele ia chamar da pista fria, que o Dick meio que deu ali para tentar dar uma burladinha aí nessas escavações, achando que, não sei o que, isso aqui é uma possibilidade e tal. Então, esse dom do Dick também está sendo utilizado. Como esse outro soldado tem essa questão ali também, como se fosse iluminado também, ele tem esse dom, sabe? Eu acho que ele também é um iluminado, na minha visão. Então, assim, eu acho que aquela piscada que ele dá, que o Dick dá, é isso, sabe? Olha, isso aqui é uma pista falsa que eu tô dando, fica tranquilo aí. Tá dando essa impressão, tá? Continuando o episódio também, isso a gente já vai dar um pouquinho mais para a volta do início do episódio. Eu acho que é Emília que ela chama, a minha cabeça não tá boa, gente, vocês me desculpem mesmo. Voltando, né, a questão do cinema, realmente, né, os meninos não estão mais entre nós, como se diz. Então, aquilo que aconteceu no último episódio realmente aconteceu, né, realmente teve as duas sobreviventes ali, né, a filha do projetista, né, teve aquela outra amiguinha dela e ela também. E ela já teve uma questão também dessa questão de... ela teve uma questão dessa questão, foi maravilhoso isso. De ter aquela... Por causa da morte do pai dela, ela chegou aí uma vez para o sanatório, por causa dessa situação que ela se sentiu culpada, né, da morte do pai, ela tinha perdido o anel.
Então, aquela história ali que conecta ela ao início da série. Então, de novo, a coisa, ela sempre se alimenta do mal, desse medo, desse trauma que as crianças têm. E o caso dela teve tanto essa questão dos amiguinhos dela que acabaram perdendo a vida, né, numa investigação que ela estava tentando fazer, tentando encontrar esse amiguinho dela que acabou sumindo, que é aquele menininho do primeiro episódio. E também desse episódio que teve essa questão aí dos meninos morrerem ali no cinema. Só que o projetista era o pai daquela outra menina. Acho que é Ronnie que ela se chama. E como as 3 sobreviveram, né? Ele foi acusado injustamente, a gente sabe que foi injusto. E bate muito nessa tecla da segregação racial, dessa questão de que os negros continuavam sofrendo ali, eles estavam sendo inseridos na sociedade nessa época. E eu acho que se você tem um pouquinho de conhecimento sobre como aconteceu a história dos Estados Unidos, essa luta ali, dessa ascensão mesmo da luta dos escravos para que eles pudessem ser livres, cara, é uma história tão dolorosa quanto a história do Brasil, tá? E até hoje existem sim estados com pouquíssima tolerância, né? Infelizmente, isso eu acho extremamente triste, mas principalmente na época dessa história aqui, que teve essa questão, muito nos estados do sul, tá? Tem ali situações que ainda tem muito isso, né? E isso é histórico. Eu acho que vão ter coisas que a gente vai conseguir resolver durante os anos, aí eu acredito. Mas tem coisas que tá enraizado na cultura, então pode ser que tem coisas que não vão ter uma solução definitiva. Eu acho que essa questão de que essa classe ela deve estar nesse lugar e aquela outra deve estar nesse, eu acho que isso infelizmente a gente não vai conseguir resolver, sabe? Porque está incrustado na cultura, a não ser que as novas gerações elas consigam ter esse ponto de consenso, que eu, infelizmente, eu não tenho muita esperança nisso, tá? E a cultura americana é muito diferente da cultura brasileira, tem muita coisa assim que tem coisas muito parecidas, mas no geral mesmo não tem muita coisa parecida não. Então assim, tem essa questão, o cara meio que teve, né, a menina que foi dar seu depoimento de maneira, eu acho isso extremamente errada, mas na época isso era muito comum dela dar o seu depoimento e ela foi meio que coagida a mudar seu depoimento para que o pai da menina seja preso. E tem esses 2 pontos no episódio que para mim foram os pontos altos do episódio. Primeiro é aquela questão do supermercado com a garotinha ali que teve o seu pai que morreu ali na fábrica, e ela tem essa questão com o Pickles. Gente, aquela cena que o corredor vai se afunilando. De um lado, os cereais com os nomes dos amiguinhos, com os rostinhos deles, os amiguinhos que morreram no cinema. E aí depois tem aqueles pickles ali com, parece que eram partes do pai dela. Teve essa piada com ela, sabe? Durante ali, então você ficou meio boiando. É porque quando teve a questão da morte do pai dela, diziam-se, né, como, tipo lenda urbana, né? Que o pai dela foi feito em pedaços e os pedaços estavam no pickle, sabe? Nossa, é uma coisa horrível. Não sei se isso pode ser dito aqui, mas... e aí ela vai quebrando ali os pickles e eles vão ali meio que formando ele. Ai, nossa, aquela cena foi horrorosa. Mas assim, o efeito dela é um efeito maravilhoso. Que fotografia linda aquilo, sabe? Que CGI interessante e forte de acompanhar. Então ela acaba voltando ali para, né, o asilo qual ela foi
né, hospício na verdade, né, sanatório, que ela foi da primeira vez. E assim, nossa, que cena forte, impactante, né? Primeiro teve a cena do pesadelo, do cinema ali, com a trágica situação que aconteceu no final do episódio 1 e também agora com essa parte ali do supermercado. Foi uma cena bem forte, bem impactante. Tem muitas cenas assim, bem impactantes nessa série. E a segunda foi da menina lá que teve o pai preso, né? Já tem essa questão, né? Ela não tinha já a mãe, porque a mãe morreu no parto dela. Ela não aguentou e acabou vindo a óbito. E ela tem esse trauma de que, né, eu acho que é um trauma assim, alguém colocou isso na cabeça dela, né? Porque um bebê, como é que ela ia saber que ela causou a morte da mãe dela? Eu fiquei meio assim, no mínimo alguém ficou tacando isso na cabeça da pobrezinha da menina, né? E ela ficou pensando nisso durante um bom tempo, até que isso virou um trauma. E ela, na hora dela foi dormir, ficou aquela cama ali como se ela estivesse dentro da barriga da mãe, da placenta, né? Ela saindo para fora. E aquela coisa ali no formato da mãe dela, vindo atrás dela, acusando ela do que aconteceu com a mãe também, do que aconteceu com as crianças, né? Os amiguinhos dela. Gente, que cena incrível aquilo. Gostei bastante, tá? Uma coisa bem impactante também. É sensacional aquilo ali. Eu acho que tem muitas coisas interessantes que essa série coloca e muitos assuntos que ela coloca também. O próprio livro do King coloca muito isso. Essa questão ali da própria entidade mesmo da coisa. Também a outra entidade, que é a entidade do bem, que é o Maturim. Então, assim, o próprio livro já explica bem isso, né? Mas ele dá essas pinceladas. Ele tem uma parte do livro que ele fala um pouco sobre essa questão dessa existência, dessa coisa chegando a Dewi e também do Maturim. Eu não sei como eles vão adaptar isso, se eles pensam em adaptar isso, uma vez que a ideia é ter as 3 temporadas em cada um dos 27 anos em que essa coisa acorda da hibernação. Como isso vai ser feito, eu não sei. Eu estou, sinceramente, de coração aberto esperando por isso. Aliás, são episódios excepcionais. Se você tem uns certos medinhos, é bom você ir tomar cuidado, porque tem cenas bem, eu acho, não exatamente gráficas, mas tem umas coisas bem gráficas nas cenas e que, para você que gosta de um bom filme de terror, eu acho que isso aqui é um filme de terror por semana, porque eu acho bem interessante essas cenas. O próprio livro do It, ele é um livro grande e não se assustem com aquilo, porque você lê aquilo rapidamente. Só tem uma parte ali que a gente desconsidera, mas no geral é um livro ótimo para ler. Eu só não indico ler ele assim, a primeira coisa do King vou ler o It. Não faça isso. Leia os mais finos, os livros que não são de terror. O King tem muita coisa interessante, né, que tem em outras histórias dele. Tem os livros que não são romances dele, tem os livros de contos dele, são sensacionais. Mas, no geral, os livros do King são bem interessantes. Ele detalha muita coisa, então, para adaptar, dependendo do que ele consegue ser livros bem adaptados. Alguns não muito, mas a maioria sim. E eu acho que essa adaptação aqui, ela está sendo, na proposta, que é uma prequela, bem adaptável, tá? Eu tô achando ela, assim, dentro da vibe do livro mesmo. E tem gente falando aqui, eu até falei no nosso episódio sobre a segunda temporada de Stranger Things, que, não, que parece que a série tá copiando, né? A série da Netflix. Não tem nada a ver isso. Isso está no livro, né? E, enfim, mas são referências que os irmãos Duff da série tinham, e It é uma dessas referências dos irmãos Duff.
E eu não acho que o Bem-vindos a Del está copiando o Stranger Things. Até mesmo porque se você tem o livro, né, o Stranger Things, ele tem essas referências e It é uma das referências dos irmãos Duffer. Então eu não vejo nenhum problema nisso aqui. E eu tô curtindo muito essa vibe dessa série. É uma série assim que tem coisas muito legais. Eu acho que não colocar a coisa exatamente de cara como o Pennywise, igual é nos filmes, né? Super mega acertada para mim, que sou super fã do livro, é um dos meus livros favoritos do King. Eu acho isso aqui uma boa série, uma série bem acertada nesses 2 primeiros episódios. Estou curiosa com o terceiro, né? Enfim, tem coisas aí que vão mudar muito aí, eu acho, na trama. Mas eu tô curtindo muito essa experiência. Claro, é uma série que não vai agradar todo mundo. Não acho que é a série do ano. É uma série, sim, super interessante de assistir, se você gosta dessa vibe, tá? Mas eu entendo, sim, que é uma série que tem pessoas que não vão curti-la e tá tudo bem, tá? Eu acho que não precisa ser uma unanimidade. Mas até agora, tá sendo uma série bem assistida, né, na HBO Max. E pode acontecer as 3 temporadas, tá? Como também pode não acontecer as 3 temporadas. Enfim, vamos aí aguardar os próximos episódios para ter essa certeza se vai ter a segunda temporada, se não vai, enfim. Vamos aí aguardar e esperar para ver o que vai acontecer. Essas coisas de séries, publicar conteúdo, até fazer séries hoje em dia é mais difícil, porque é muita coisa, muita referência, e tem coisa que não agrada a galera, às vezes são textos muito bons que não agradam e que acabam sendo cancelados por isso, né? Assim, o investimento acaba não valendo tanto o retorno esperado, e, enfim, são coisas que acontecem, não tem o que fazer. Mas essa série eu tô curtindo bastante e quero saber as opiniões de vocês. Assistiram o segundo episódio no Halloween, assistiram depois. Eu tive que assistir depois, que não teve jeito. Quando eu cheguei em casa, eu já estava tão cansada. Foi, né, na sexta eu cheguei em casa por volta bem à noite, né? Porque eu trabalho à noite. E eu só quis dormir. Lá puxado e não tem jeito. Mas é bem bacana, eu gostei muito. Eu acabei assistindo no sábado, mas para mim muito interessante esse segundo episódio, essa expansão do universo, tá show de bola, eu tô curtindo muito essa experiência. Então essas são as nossas impressões do segundo episódio de Bem-vindos a Derry. Quero saber a opinião de vocês com relação a esse episódio, com relação a essa série, que vocês estão achando, né? Quero saber as opiniões. Então é isso. Muito, 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 muito obrigado para vocês que estão nos acompanhando nessa cobertura. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou tentando aqui produzir do jeito que dá, tá, gente? E é isso. Nos vemos, então, nos próximos vídeos do canal. Esse episódio até vai em dia um pouquinho diferente, mas a gente vai trazer aí as nossas referências sempre quando der, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nos vemos, então, no próximo episódio. Até mais!